Olá! A gente vai mergulhar hoje numa teoria que, olha, vira completamente de ponta cabeça o que a gente acha que sabe sobre a consciência. A ideia é trocar a biologia pela física quântica. Parece complexo, né? Mas a base é tão simples quanto, sei lá, revolucionária. Então, se prepara. E tá aí a frase que é o norte de toda essa nossa conversa. Não existe falha. Já disse que a consciência é feita de luz. É uma afirmação ousada, para dizer o mínimo. Ela nos força a questionar tudo. Pensa só. E se a nossa essência, a nossa mente, for literalmente luz? Ok, então vamos lá. Vamos entender isso direito. A visão mais tradicional diz que a consciência nasce no cérebro, certo? Que ela é um produto biológico. Alguns até sugerem que ela teria uma massa sutil. Só que aí a gente cai num paradoxo, porque se tem massa, por menor que seja, deveria ser puxada pela gravidade, como tudo mais no universo. E não é. É exatamente nesse problema que essa nova teoria entra para mudar o jogo. Olha só que clara a diferença. De um lado, a gente tem o modelo tradicional, biologia, cérebro e esse problema da massa. Do outro, esse novo modelo, a consciência é luz. E qual a grande sacada? Luz, ou seja, fótons, não tem massa de repouso. Então, pronto, o problema da gravidade simplesmente some. A gente sai do campo da neurociência e entra de cabeça na ótica quântica. É uma mudança total de arena. E as consequências disso são gigantescas. Se a consciência é luz, ela herda as propriedades da luz. Primeiro, ela seria onipresente, ou ubíqua, está em todo lugar. Segundo, e isso é de explodir a cabeça, ela seria eterna. Por quê? Porque na velocidade da luz, o tempo como a gente conhece simplesmente para. É a dilatação temporal infinita. E por fim, ela não seria matéria. Seria informação pura, definida por frequência e energia, seguindo a famosa equação de Planck. Isso nos leva a essa citação que é perfeita para entender o novo papel da biologia nisso tudo. O nosso cérebro, o nosso corpo, eles não são a fonte da consciência, entende? Eles não são a chama. Eles são o pavio e o combustível. São a estrutura física que permite que essa luz, que já existe, possa se manifestar aqui, no nosso mundo. Beleza. Então vamos continuar construindo essa ideia. Se a consciência é essa luz fundamental e a nossa biologia é só o pavio, qual é exatamente a função do cérebro? Bom, a teoria redefine tudo. Ele deixa de ser o criador para se tornar um processador. E aqui entra um conceito da física de partículas. A teoria classifica a consciência como um bóson. Fótons são bósons, por exemplo. E qual a característica principal deles? Diferente da matéria comum, onde duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar, vários bósons podem. Eles podem se sobrepor infinitamente. A implicação disso é fascinante. É como se várias camadas de informação, ou até várias consciências, pudessem existir no mesmo lugar, ao mesmo tempo, sem uma atrapalhar a outra. Pense em várias estações de rádio no ar. Elas estão todas lá, coexistindo. E olha, isso não é só uma viagem filosófica, não. Existe uma ponte com a ciência real. A gente está falando da biofotônica. Tem um pesquisador-chave aqui, o físico alemão Fritz Sauber Popp. O trabalho dele e de outros já confirmou que nós, organismos vivos, emitimos luz. Uma luz ultra fraca, mas emitimos. São os chamados biofótons. Eles são a prova física, a conexão que mostra que biologia e luz estão ligadas num nível quântico. Com isso em mente, o cérebro se transforma. Ele passa a ser visto como um instrumento biológico quântico. Ele funciona como uma cavidade ressonante, sabe? Um lugar que consegue capturar e afinar essa luz. E aqui a gente tem outra conexão importante, com as ideias de Sir Roger Penrose e Stuart Hameroff. Eles teorizaram que os microtúbulos, que são estruturas dentro dos nossos neurônios, poderiam funcionar como guias de onda quânticos. Ou seja, o cérebro não gera nada, ele é um receptor, um processador super sofisticado que capta e decodifica essa consciência que já existe. E essa frase aqui fecha bem essa ideia. A função do nosso cérebro não é criar a luz, mas sim polir o espelho. Manter a nossa biologia limpa e coerente para que essa luz da consciência possa ser refletida da forma mais nítida possível. É isso que nos permite ver a realidade como ela realmente é. Certo. Agora a gente vai entrar na parte, digamos, mais ousada da teoria, mas que tem uma lógica interna bem interessante. Partindo do princípio de que somos luz e que o multiverso é uma realidade, como é que as diferentes versões de nós estariam conectadas? Existe um mecanismo para isso? A teoria diz que sim, e é fascinante.
Então, a gente conhece o campo de Higgs da física, né? É aquilo que dá massa para as partículas. Mas, nesta teoria, ele ganha uma segunda função muito maior. Ele seria a própria infraestrutura da realidade. Pensa nele como uma espécie de rede Wi-Fi cósmica, onipresente, que não só preenche o nosso universo, mas conecta todos os universos paralelos. É através dessa rede que a informação poderia passar de um para o outro. Mas como aconteceria um salto entre essas realidades? A teoria diz que não é com força de vontade. É um processo físico, um gatilho. Primeiro passo, uma descarga emocional muito, muito forte. Isso causa uma reação química no corpo. Segundo passo, essa química aumenta a emissão de biofótons. Lembra deles? A gente literalmente brilha mais. Terceiro, esse flash de luz biológica perturba o campo de Higgs local, como jogar uma pedra num lago. E o quarto passo, a nossa consciência, que é a luz, pega carona nessa ondulação do campo e salta por uma linha do tempo vizinha. Só que tem um detalhe crucial, e essa citação ilustra bem. A qualidade da emoção importa. Uma emoção super intensa, mas caótica, descontrolada, é como água fervendo demais. Ela pode até iniciar o processo, pode causar o salto, mas o resultado provavelmente não vai ser perfeito. Vai ser um salto com falhas. E falando em falhas, é aqui que a teoria tenta explicar alguns fenômenos bem estranhos, que muita gente já sentiu. Sabe aquela sensação de déjà vu? Ou o famoso efeito Mandela, de ter certeza de uma memória que a realidade contradiz? Como esse modelo lida com isso? Pois é, o legal é que ela dá uma explicação bem técnica para cada um. O déjà vu seria uma sincronização momentânea, um pico de dados, como se a gente recebesse um flash de informação de um eu alternativo. Já o efeito Mandela seria algo bem mais sério. Um salto incompleto, uma mudança de multiverso que deu certo, mas não 100%. E esse número aqui, 85%, é para dar uma ideia dessa falha. Pensa assim, a consciência, por ser luz, se move de forma instantânea, o salto é imediato. Mas o nosso hardware, a nossa biologia, o cérebro, a química do corpo, é lento, fica um lag. Então a consciência se transfere, digamos, 85%, mas sobra uns 15% de resíduo, de memória do universo de onde ela veio. E aqui está o ponto crucial, o conflito. A sua consciência fotônica, a sua luz, ainda carrega dados da realidade anterior. Mas a sua biologia e o mundo físico ao seu redor estão mostrando outra coisa. Então, a sensação do efeito Mandela por essa ótica não é uma memória falsa, é uma memória real, só que de um lugar que você não está mais. A memória não é falsa, ela só pertence a outro lugar. Essa frase funciona quase como um conselho, né? Sobre como lidar com essa dissonância. Em vez de pirar tentando forçar a peça do quebra-cabeça a encaixar onde não cabe, a sugestão é aceitar. Aceitar que agora se carrega a sabedoria de dois mundos diferentes. Bom, agora a gente vai para a implicação talvez mais maluca e ao mesmo tempo mais profunda de tudo isso. A gente falou do salto individual, mas e se um grupo inteiro fizer isso? O que acontece quando um monte de gente entra em sincronia? A teoria chama isso de efeito colmeia. Funciona assim. Sabe como ondas na água podem se somar e criar uma onda maior? É o princípio da interferência construtiva. A mesma coisa aconteceria com os biofótons de um grupo. Se um monte de gente está sentindo a mesma emoção forte, focada na mesma ideia, as suas luzes se somam. Elas criam um vetor coletivo, uma onda de energia tão poderosa que poderia deslocar não só uma pessoa, mas a realidade compartilhada por aquele grupo inteiro. E essa frase, estamos todos conectados como os galhos de uma mesma árvore, deixa de ser só uma metáfora bonita. Ela passa a descrever a física da coisa. A teoria sugere que existe um campo real, um emaranhado de biofótons conectando as pessoas. E como os galhos, se um se move, todos os outros sentem, porque fazem parte do mesmo sistema quântico. Isso nos deixa com essa pergunta final, que é pra gente ficar pensando. Um efeito Mandela coletivo, quando milhares de pessoas lembram da mesma coisa errada, será que é só um engano em massa? Ou será que essa memória compartilhada é o eco, aquele resíduo dos 15% de uma realidade que todo aquele grupo de pessoas deixou para trás juntos? É uma ideia, no mínimo, impressionante.